Não tô aqui para causar discórdia, eu só quero manter vocês informados. E no vídeo de hoje nós vamos contar um pouco da biografia de Luiz Inácio Lula da Silva, para que nós possamos conhecer um pouco mais de um dos nossos presidenciáveis desse ano. Afinal, esse ano tem eleição. Luiz Inácio Lula da Silva, nascido em 1945, foi o 35º presidente do Brasil. Eleito nas urnas, governou o país durante 2 mandatos, entre 1º de janeiro de 2003 e 1º de janeiro de 2011. Foi também líder sindical e um dos fundadores dos Partidos dos Trabalhadores. Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em Caetés, na cidade de Garanhuns, Pernambuco, no dia 27 de outubro de 1945. Filho dos lavradores Aristides Inácio da Silva e Eurídice Ferreira de Melo, é o 7º de 8 filhos do casal. Em dezembro de 1952, junto com a sua mãe e os irmãos, migrou para São Paulo em busca de melhores condições de vida. Foram 13 dias viajando em um caminhão de pau de arara, até se instalarem em Vicente de Carvalho, bairro da periferia do Guarujá, no litoral paulista. Em 1956, se mudaram para o bairro do Ipiranga, na capital paulista. Com 12 anos, Lula conseguiu seu primeiro emprego numa tinturaria. Também foi engraxate e office boy. Com 14 anos, começou a trabalhar nos Armazéns Gerais Colúmbia, quando teve a carteira de trabalho assinada pela primeira vez. Em seguida, trabalhou na fábrica de parafusos Marte. Nessa época, iniciou o curso de torneiro mecânico no Serviço Nacional da Indústria, Senai, que a gente já conhece. Depois de 3 anos já formado, ingressou na Metalúrgica Independência, onde permaneceu por 11 meses trabalhando no turno da noite. Em 1964, já com 18 anos, teve o dedo mínimo da mão esquerda cortado por uma prensa. Ainda em 1964, Lula perdeu o emprego depois de discutir com seu chefe, reivindicando o aumento do seu salário. Em 1965, foi admitido na FRIS, no Ipiranga, mas logo foi demitido por faltar o emprego em um turno extra. Em 1966, foi admitido nas Indústrias Vilares, localizada em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, onde se concentravam várias indústrias. Nessa época, passou a se envolver nos movimentos sindicais, levado por seu irmão José Ferreira da Silva, conhecido por Frei Chico. Em 1975, foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Em 1978, foi reeleito e no dia 13 de março de 1979, depois de 10 anos sem greves, comandou uma greve que paralisou 180 mil operários no ABC Paulista. Ainda em 1975, começaram a surgir novos partidos políticos no país. No dia 10 de fevereiro de 1980, Lula comandou a fundação do Partido dos Trabalhadores, o PT, formado pela classe operária, sindicalista, intelectuais, artistas e católicos ligados à teologia da libertação com a proposta socialista. Em abril de 1980, outra grande greve no ABC paralisou 330 mil operários durante 41 dias. Depois de uma intervenção federal, Lula, junto com outros sindicalistas, foi preso, com base na Lei de Segurança Nacional, passando 31 dias recolhido às instalações do DOPS paulista. Em 1982, o PT já estava implantado em quase todo o território nacional. Lula liderou a organização do partido e disputou, neste mesmo ano, o governo de São Paulo, mas não se elegeu. Em agosto de 1983, participou da fundação da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Em 1984, participou como uma das principais lideranças da campanha das direitas já para a presidência da República. Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo, o mais votado do país. O PT lançou Lula para disputar a presidência da República em 1989, após 29 anos sem eleição direta para o cargo. Perdeu a disputa no segundo turno por pequena diferença dos votos para o candidato Fernando Collor de Mello. 2 anos depois, Lula liderou uma mobilização nacional contra a corrupção que acabou no impeachment do presidente Fernando Collor de Mello.
Em 1994 e em 1998, Lula voltou-se a se candidatar para a presidência da República, mas foi derrotado por Fernando Henrique Cardoso. Em 2002, Lula concorreu pela quarta vez ao cargo de presidente da República, tendo como vice o empresário e senador José de Alencar, do PL de Minas Gerais. No dia 27 de outubro de 2002, com quase 53 milhões de votos, Lula é eleito presidente da República, derrotando José Serra. Lula concorreu novamente em 2006 para a reeleição de presidente, derrotando Geraldo Alckmin, do PSDB. Em 29 de outubro de 2011, Lula é diagnosticado com um câncer na garganta, mas depois do tratamento com quimioterapia e radioterapia, já estava curado. Os dois mandatos do presidente Lula foram marcados por grandes avanços, mas também por grandes escândalos. Lula teve condições de passar para a história como presidente que realizou grandes feitos e priorizou políticas que beneficiaram os mais pobres, mas a corrupção se infiltrou no poder. Lula ganhou a marca de ser o primeiro presidente da República condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, revelado pela maior investigação realizada no país, a Lava Jato. No dia 12 de julho de 2017, o juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente a 9 anos e 6 meses de prisão. No dia 24 de janeiro de 2018, por 3 votos a 0, o Tribunal Regional Federal confirmou a condenação de Lula e ainda aumentou a sua pena para 12 anos de prisão. Na madrugada do dia 5 de abril de 2018, o Supremo Tribunal Federal, STF, por 6 votos a 5, rejeitou o habeas corpus preventivo que garantiria a liberdade de Lula. No mesmo dia, uma ordem de prisão expedida pelo juiz Sérgio Moro deu a Lula o prazo de se apresentar na Polícia Federal de Curitiba até às 17 horas da sexta-feira para começar a cumprir a pena. Lula não se apresentou e se dirigiu para o Sindicato dos Metalúrgicos no ABC Paulista, cercado de grande número de apoiadores. Lula só se entregou 2 dias depois, no sábado, no dia 7 de abril de 2018, e permaneceu preso por 580 dias na sede da Polícia Federal de Curitiba. Além da condenação de 9 anos e 6 meses de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva no caso Triplex do Guarujá, que Lula foi acusado de receber como propina da OAS em troca de benefícios e contratos da Petrobras, o petista é réu em outras ações penais. Em fevereiro de 2019, Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do sítio de Atibaia, que Lula recebeu como propina da OAS da Odebrecht. A sentença foi dada pela juíza Gabriela Hart. Lula foi denunciado por ter recebido 4 milhões de reais em doações da Odebrecht ao Instituto Lula em 2013 e 2014. Para os procuradores, as doações foram uma forma de lavar o dinheiro. O juiz Bonar, que sucedeu a Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba, aceitou a denúncia em 2020. A Lava Jato denunciou Lula por ter negociado com a Odebrecht em terreno para a instalação do Instituto Lula e um apartamento vizinho ao seu em São Bernardo do Campo, no total de 13 milhões de reais. Foi acusado de tráfico de influência, corrupção passiva e lavagem de dinheiro dentro do BNDES para beneficiar a construtora Odebrecht. Outra ação diz respeito à Operação Zelotes, que apurou a compra de caças suecos, denunciado também por lavagem de dinheiro e tráfico de influência. Lula é acusado também de fazer parte de uma organização criminosa, junto com outros integrantes do PT, que fraudaram a Petrobras e deixaram um rombo na empresa sem precedentes na história do país. Lula foi também denunciado por beneficiar a construtora Odebrecht, que colocou à disposição do PT 64 milhões em troca de decisões do governo que favorecessem a empresa. Lula permaneceu preso em uma cela especial dentro da Polícia Federal em Curitiba até o dia 8 de novembro de 2019, após o STF derrubar a prisão em segunda instância e em um julgamento que terminou com 6 votos a 5. Em 2021, em uma decisão monocrática, o juiz Edson Fachin anulou todos os processos contra Lula, restabelecendo os direitos políticos do ex-presidente, argumentando que os casos não tinham conexão
com o escândalo da Petrobras e, portanto, não deveriam ter tramitado na Justiça Federal em Curitiba. Edson Fachin anulou as 2 condenações de Lula por corrupção e lavagem de dinheiro e em outros 2 processos que ainda estavam em curso. Sem as imputações, Lula não se enquadra mais na lei de ficha limpa, recupera seus direitos políticos e está livre para disputar as eleições presidenciais em 2022. Com ele, vários presos acusados de corrupção, quando julgados no processo de Lava Jato, também vão recorrer e serão soltos e aguardarão o julgamento em liberdade. Estamos produzindo vídeos aqui no canal toda terça e quinta-feira, e não se esquece. Também deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e comenta aqui embaixo qual outro ícone aqui do Brasil você gostaria de conhecer um pouco mais da história dele. E continue nos acompanhando. Cansou de ter uma vida mediana? Sempre aquela mesmice, nada muda, nada evolui. Você se sente estagnado e até perdido. Você começou a aceitar a ideia de que a vida é assim mesmo e não tem jeito. Só se dá bem quem tem sorte e veio de família rica. Se você fechar o olho agora, você sabe exatamente a vida que você quer ter. Você sabe o carro que você quer ter, a casa que quer ter. Sabe como você gostaria de ser visto por outras pessoas. Os próximos segundos desse vídeo podem ser os segundos mais importantes da sua vida. Eu vou te mostrar como que você pode receber notificações diárias no seu celular, assim como essas que tá passando aqui na tela. E isso usando só o seu Instagram e WhatsApp 30 minutos do seu dia. Mas antes de eu te revelar essa descoberta, deixa eu me apresentar. Meu nome é Nicolas Fernandes, eu sou o pai da Isabela, eu moro no interior de São Paulo e eu sou empresário, atuo com negócios online há mais de 7 anos. Somente no ano de 2020 eu tive um faturamento de 7 milhões na internet.